Eu me chamo Aline Muxfeld e eu vou conversar com vocês hoje sobre a intimidade e como ela pode vir a destruir o seu relacionamento. Fica aqui até o final para você entender do que eu estou falando. Para início de conversa, ter intimidade hoje, nos tempos atuais, é algo que tem exigido cada vez mais de nós, devido à complexificação das relações. Eu digo isso baseada primeiramente pela minha experiência clínica, pela minha escuta clínica, mas também a partir de dados que vêm sendo apresentados em diferentes estudos em diferentes países sobre uma possível epidemia global de solidão. E a solidão é um afeto que está relacionado à intimidade. A solidão se entrelaça com a ausência de relações íntimas. E quando eu estou falando de relações íntimas, eu me refiro à possibilidade de um vínculo de alta vulnerabilidade. Todos nós necessitamos de máscaras sociais para transitar em diferentes espaços. A gente não deixa aparecer aquilo que pode ser usado contra nós ou aquilo que pode levar a gente a posições de julgamento, etc. Né? Então, a gente faz isso. E é uma atitude saudável. Entretanto, para algumas pessoas é difícil abandonar essas máscaras. Para algumas pessoas é muito difícil confiar em vínculos que torne possível, então, abandonar essas máscaras. Porque para abandonar essa máscara é preciso, então, existir confiança. E confiança é algo que é arriscado, né? A confiança sempre pode ser quebrada. Confiar para alguém coisas que a gente às vezes não consegue dizer nem para a gente mesmo e dizer em voz alta é muito sensível. E é algo que se fortalece na medida em que isso acontece numa via de mão dupla, onde duas pessoas confiam uma à outra coisas íntimas, né? Então, quando nós confiamos algo íntimo a outra pessoa, isso nos expõe em toda a nossa vulnerabilidade. Mas isso também tem a parte muito, muito importante e muito bonita, que é como dar a alguém, confiar e compartilhar com alguém algo que é muito secreto, que é muito íntimo, e confiar que essa pessoa é capaz de guardar consigo isso que ela recebe com respeito, com cuidado, e é como se a gente pudesse também encontrar aí um testemunho, alguém que sabe de algo de nós, e que sabe desses algos, vários algos de nós ao longo do tempo, né? Algo que não vai morrer conosco, algo que alguém mais vai saber de nós. A gente pode dizer que há graduações de intimidade e que geralmente a intimidade é algo que vai se construindo e vai se perdendo e que vai variando ao longo do tempo. Mas quando a gente está falando de relacionamentos amorosos e relacionamentos afetivos sexuais, as coisas se complicam ainda mais, à medida em que a sexualidade é uma das dimensões mais sensíveis, para não dizer a mais sensível do ser humano, né? Onde a gente está literalmente nu. E na medida em que duas pessoas se envolvem em um vínculo, é algo natural que elas passem a compartilhar da sua intimidade, né? A convivência produz isso. Mas a relação entre duas pessoas vai permitindo, então, que cada um vá reconhecendo padrões de comportamento um no outro. Isso é o que vai trazendo segurança, né? Poder achar que o outro vai agir de uma maneira previsível traz segurança, traz estabilidade para a relação. Entretanto, essa segurança pode se tornar também uma grande questão, porque as mudanças vão acontecendo naturalmente para todos ao longo da vida. E acontece que alguns casais que têm medo de perder a sua relação passam a evitar qualquer situação que poderia trazer mudança, que poderia mudar a dinâmica entre eles. Para isso, eles precisam se repetir, tornar-se sempre idênticos a si mesmo, como uma forma de manter um reconhecimento daquele laço inicial. Mas o preço disso pode ser muito alto,
Porque se nenhuma pedra é capaz de manter-se igual ao longo do tempo, imagina nós. A recusa de mudar é como uma panela de pressão. Em algum momento ela vai começar a vazar e pode até explodir sem aviso prévio nenhum. Essa pressão que vai aumentando por dentro pode se transformar em afetos como angústia, pode se transformar em paranoias persecutórias e até em sintomas psicossomáticos ou sintomas psíquicos. Essa ilusão de permanência, essa recusa de mudar para manter uma relação de intimidade que já é conhecida, é justamente o que pode ocasionar a perda da intimidade. Porque na impossibilidade de um parceiro compartilhar com o outro seus novos desejos, seus sonhos, seus interesses, por medo de não ser compreendido, de não ser mais amado, o que vai se instalando entre um casal é o silêncio, é uma dificuldade para conversar, é uma evitação um do outro, que é necessária para encobrir, para manter afastado qualquer possibilidade de que esse desejo apareça. E é assim que muitos relacionamentos vão se transformar em vínculos tóxicos, que o senso comum chama de dependência emocional, no qual as pessoas não conseguem se separar por medo de perder aquela relação e de não ter outra possibilidade de ter outra relação, ou ainda por medo de perder uma intimidade que uma vez foi muito boa e que há esperança de que ela retorne. Em nome dessa intimidade do passado e na esperança do seu retorno, há casais que permanecem juntos e se adoecem mutuamente. Mas como lidar com isso? Como lidar e cuidar para que a intimidade permaneça ao longo do tempo de uma maneira que produza vitalidade? Primeiro, eu preciso dizer para vocês que isso é um trabalho individual. Cada pessoa precisa aprender a lidar com a sua própria intimidade e com a sua interioridade, com seus fantasmas, os seus medos, e isso pode ser feito de diversas maneiras, por exemplo, através da arte, através da literatura e através de um bom trabalho de análise. Em segundo lugar, a intimidade de uma relação sempre vai ser sustentada por duas pessoas, né? As pessoas envolvidas no vínculo são responsáveis por cuidar dessa intimidade. E quando um não quer, dois não fazem. A terapia de casal também pode ser uma ótima oportunidade para cuidar desse vínculo. Mas, infelizmente, a maioria dos casais só procura quando já é tarde demais. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado por me assistir e até uma próxima.